A todos com a paz do Senhor. Você pode ser o maior ébrio, nas drogas um grande viciado, o bandido mais temido desta terra, o malfeitor, o exterminador. Pode ser a pior prostituta que frequenta o mais baixo cabaré, mas se a sociedade te recusa, Jesus te abraça como você é. Porque Jesus, para o teu caso, tem saída. Só Jesus Cristo faz transformar a tua vida. Se para muitos você já não vale nada, mas para Jesus você tem muito valor. Você hoje pode ser vitorioso e ter a sua bênção alcançada. Ame a Cristo e deixe o mundo enganador, e você será para sempre um eterno vencedor. Amém? Louva a Deus, amados irmãos, por esta valiosa oportunidade que assim o Senhor nos confere esta noite, de estar fazendo parte da igreja, do corpo de Cristo. A igreja não aquelas paredes que ali se encontram, mas a igreja sim, nós reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque a palavra já diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Está falando, amados irmãos, um irmão, servo de Deus, alcançado pelo Senhor, que outrora andou por caminhos a qual o Senhor não se agradou, andou fazendo aquilo que desagradou ao Senhor, mas este Deus que é pregado, este Deus que é anunciado através das boas novas do Evangelho, como já foi dito esta noite, ele está de braços abertos para receber a qualquer um que se decidir a entregar-se ao Senhor Jesus. Amém? Eu engrandeço ao Senhor, amados irmãos, porque muitas das vezes alguém olha alguém de gravata, paletó, de roupa, assim, e de repente passa na sua mente uma falsa ilusão de que alguém quer ser melhor, ou alguém, de maneira nenhuma, está falando, estamos reunidos todos nós. A Bíblia fala que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, mas nós vemos através das palavras que nos são ensinadas, a palavra de Deus, através, muitas das vezes, do pastor Silvio, pastor presidente desse ministério, que o que faz a diferença é quando o homem olha para si e reconhece o seu estado de pecador, o estado de necessitado de Deus, o quanto eu preciso de Jesus na minha vida, o quanto eu preciso dele, e esse tanto que eu preciso dele é o que vai me fazer andar diante dele diferente, né? Amados irmãos, muitas das vezes nós, servos do Senhor, entendemos ou buscamos entender esta realidade, que o homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus, ele envereda por caminhos a qual entristece ao Senhor. E olhe que o homem, servindo ao Senhor, tem que buscar esta graça diante do Senhor, para que ele possa permanecer firme, possa permanecer na sua posição. Não é assim? Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos alguns poucos versículos da palavra do Senhor. Se encontra no livro, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Diz-nos assim a palavra do Senhor. João 3, versículo 16, 17 e 18. Diz-nos assim a palavra: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Irmãos, quando nós andamos por este mundo, muitas das vezes, centrado na nossa própria confiança, nós acabamos tropeçando. Temos que compreender que o homem sem Deus é como um cego andando pelo caminho escuro. Ele não vê nada diante dele. Ele anda sem ter um conhecimento do que lhe vai suceder.
Alguém pensa que quando se passar os seus anos de vida, ele vai ser enterrado e ali será encerrado. A palavra de Deus fala que o homem, quando morreu, segue-se o juízo. Então, haverá de ter alguma coisa. De toda forma, o homem vai gozar, ele vai viver de uma eternidade. E esta eternidade, ele tem em vida a opção de decidir se com Deus ou se sem Deus, né? Nós estamos vendo aí os noticiários, os jornais, as redes têm anunciado a respeito desta epidemia, né? O coronavírus e tantas outras coisas. Mas se nós formos observar, amados irmãos, em tempos e tempos sempre vai ter um histórico de alguma coisa que vai vir sobre a face da terra. E a própria palavra de Deus vai dizer de que queixa-se o homem, queixa-se dos seus próprios pecados, ou seja, pela própria ação humana, o mundo tem se destruído e coisas como estas têm sido geradas. O que é que nós vemos? Muita gente atribuindo a Deus, né? E eu quero dizer uma coisa aos irmãos: nada acontece sem que esteja no controle da palma da mão do Senhor. Tudo isso é permissão de Deus. E o que é que nós temos que compreender? A palavra do Senhor, queridos e amados irmãos, lá no livro do Gênesis, vai falar a história de um homem, e eu observo em especial de uma família. A Bíblia fala a história de um homem chamado Ló. A Bíblia fala que Ló, ele morava numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Todos se lembram, todos, por mais distante que seja, conhece, lembra-se dessa história. E a palavra do Senhor fala que o seu tio, que se chamava Abraão, ele intercede, ele clama a Deus, porque naquela cidade que fazia tudo aquilo que era abominável, que era triste aos olhos do Senhor, ou seja, que não trazia alegria ao Senhor, havia um homem, havia uma família que decidiu-se por Jesus, que decidiu-se por Deus, que decidiu-se em se preservar dos costumes daquilo que havia ou que era feito naquele lugar. E a palavra de Deus fala que Deus envia 2 anjos daquele lugar. O Senhor, certamente através de Ló e da sua família, foi anunciado, foi, como já diz o diácono Eduardo, vacinado a palavra, foi anunciado de que o que eles faziam não era uma coisa boa, agradável diante dos olhos do Senhor, mas as pessoas que ouviam aquela palavra, eles apenas ouviam, não escutavam, porque quando um filho escuta, ele logo obedece, mas quando ele ouve, entra no ouvido e sai pelo outro. O que é que acontece? A Bíblia fala que houve um dia em que aconteceu a visitação de Deus. Deus, ele chega naquela cidade, chega naquela família, os tira fora dali e ainda dá um comando: olha, vocês saiam, mas somente não olhem para trás. Os irmãos conhecem a história. A mulher de Ló olhou para trás e ficou transformada numa estátua de sal, mas Ló e seus filhos, eles escaparam. O que é que eu quero dizer com isso? Que o Senhor, ele sempre vai levantar alguém, como levantou Ló. A Bíblia se refere a Ló no Novo Testamento como justo Ló. Sempre vai dar uma oportunidade levantando alguém para pregar, para falar, para anunciar, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. O que não pode fugir é o contexto bíblico, mas esta verdade está sendo anunciada em outro período de tempo. A Bíblia vai falar a respeito de Noé, e os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz, Deus diz a Noé, informa ele que ia destruir o mundo, que ia acabar tudo. E o que é que a Bíblia fala? Que Deus dá todas as coordenadas a Noé da arca que ele deveria construir. E observo que mais uma vez uma família está envolvida neste projeto de Deus, porque o que os homens faziam chegavam como cheiro mau às narinas do Senhor, e o Senhor intentou em fazer assim. Não porque Deus é mau, não porque o Senhor, mas Deus, ele sempre dá ao homem uma oportunidade de escolha. O homem sempre vai ter uma oportunidade de escolha, o caminho a qual ele vai decidir. E muitas das vezes as nossas escolhas, a Bíblia fala que há caminho que aos olhos do homem parece ser bom, mas o final dele é morte e
perdição. Muitas das vezes as minhas escolhas me levaram para um caminho mau, mas graças eu dou ao Senhor que interveio na minha história e nos livrou do caminho de morte e perdição e nos conduziu para o caminho de salvação e vida eterna novamente. Quero dizer a você que Ló e a sua família estavam ali para pregar a palavra, para anunciar, para dizer o quanto as grandezas daquele Deus, mas o povo que morava em Sodoma e Gomorra não deu ouvido, endureceu seu coração e as consequências da sua escolha sobrevieram sobre eles. Da mesma forma, Deus, ele deu a condição a Noé e a sua família para anunciar também a palavra, e não foi pouco tempo, foi aproximadamente mais 100 ou 120 anos, eu não me recordo, mas foi nesta faixa, deste período de tempo, foi muito tempo, anunciando, e a Bíblia faz questão de dizer que alguém tinha Noé como louco, como doido, porque naquele tempo a chuva não vinha do céu, como nos dias de hoje, mas o orvalho molhava a terra e alimentava as plantas. Então é alguma coisa que alguém nunca tinha visto, a chuva, e Noé anunciou, e Noé falou, e a arca estava sendo construída, até que um dia a Bíblia fala que Deus deu o comando, os animais entraram, a Bíblia fala que entrou Noé, sua mulher, seus 3 filhos e 3 noras, se não foge a memória, né? Entraram dentro da arca, apenas mais ninguém entrou, só os animais e esta família, segundo o relato da Bíblia Sagrada. A porta Noé fechou por dentro e a Bíblia faz questão de dizer que o dedo de Deus fechou ela por fora, ainda que Noé quisesse abrir, ele não poderia. O que é que a igreja na pessoa dos irmãos que estamos aqui, nós estamos fazendo esta noite? As pessoas estão reclusas, muito com medo dos coronavírus. O que é que nós temos que fazer? Respeitar, amados irmãos, higienizar as mãos, seguir todos os protocolos, mas a palavra de Deus, ela não pode parar de ser anunciada, ela deve ser anunciada sim, com ousadia, com autoridade, com cuidado, não é? Porque, amados irmãos, os dias estão passando, as epidemias, elas continuarão a ter destaque nos jornais, a ter destaque na internet, a ter destaque nos meios televisivos, mas há de chegar um dia, amados irmãos, que o destaque na televisão, o destaque no jornal, o destaque nas manchetes será: sumiu um povo, desapareceu um povo da face da terra, desapareceu. Aí sim as igrejas estarão fechadas, aí sim não estará mais ninguém anunciando esta palavra em canto nenhum. E a Bíblia fala que eles correrão do ocidente ao oriente, do oriente ao ocidente, de norte a sul, baterão nas portas através de alguém que pregue, que lhe ensine a palavra, mas aí já será o fim, porque o Senhor cumprirá a sua palavra. A arca está sendo construída no dia de hoje. Hoje é dia 20, é dia 21. A arca está sendo construída esta noite. Mais um pedaço da arca está sendo construído aqui, neste bairro. Mais um pedaço da arca está sendo preparada. A palavra está sendo anunciada. O evangelho está sendo anunciado. Deus, como fez no tempo de Ló, como fez no tempo de Noé, está anunciando, está falando, está gritando. A palavra está se cumprindo. As epidemias estão surgindo. É guerra, filho contra pai, pai contra filho. Tudo está se cumprindo, mas há de chegar um dia que o Senhor também vai dizer: voltei, vim buscar o meu povo este que deu crédito à palavra, povo este que deu crédito ao que era pregado, ao que era anunciado, que não deixou para amanhã, não deixou para depois de amanhã, mas que na hora que ouviu esta palavra, este evangelho da verdade, que a única verdade absoluta que existe é a palavra de Deus. Jesus já disse: eu sou um caminho, como prega o diácono Eduardo por diversas vezes. Eu não sou um caminho, ou seja, não existem um caminho, 2 caminhos, 3 caminhos, mas ele levou a palavra lá em Gado Bravo, e eu nunca me esqueço desta palavra. Ele pregou em cima de que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, o caminho, ou seja, o único caminho que conduz o homem à salvação se chama Jesus Cristo. E esta ponte que liga a arca até a terra, você quer entender como a arca, né? A igreja que prega, que anuncia, ou seja, aquilo que conduz o meio para a salvação que está em Jesus, está sendo anunciado, está sendo proclamado. Vai ser hoje, esta madrugada, que Jesus vai voltar? Eu não sei lhe informar, porque o dia e a hora ninguém sabe, somente o Senhor Deus. A palavra está sendo anunciada. Vai ser amanhã, vai ser daqui a um mês, eu não sei, mas eu sei que um dia, este céu que nós estamos vendo, a Bíblia fala que a trombeta vai soar. A Bíblia fala que lá dos altos céus
os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão arrebatados e juntos os encontrarão no ar com o Senhor Jesus, e as demais coisas que a Bíblia fala vão ter continuidade. Mas aí quem ficar aqui na terra, amados irmãos, aí sim vai ser um período de desespero. Você acha que desespero é o que está acontecendo hoje? De maneira nenhuma. Temos a consciência como seres humanos racionais, pessoas inteligentes que nós somos, que Deus nos dá a todos os moradores da terra a estabilidade de ser inteligente, de se cuidar, de se preservar, muitas das vezes não pensando nem na nossa própria saúde, mas na saúde dos mais debilitados. Mas, amados irmãos, isto não é caos, isto não é um motivo de terror, mas imaginem só, amados irmãos, que Deus nos livre disso, de estar na frente do noticiário, e você que ouviu esta palavra, você que teve a oportunidade de ouvir esta palavra sendo pregada, esta palavra eu não digo na noite deste dia, mas durante os muitos dias que já foram anunciada, inclusive aqui neste ponto de pregação, a palavra anunciada e dizendo que Jesus ia voltar, que Jesus estava às portas, que Jesus ia chegar, e de repente, amados irmãos, você não encontrar mais nada, e você de frente à televisão vendo, sumiu um povo, desapareceu, o que foi que aconteceu? Foi o extraterrestre que veio? Foi o disco voador? Ou foram sequestrados? Ou foi alguma facção criminosa? O que é que aconteceu? Que o povo desapareceu? Foi Jesus. Glória a Deus. Foi Jesus que voltou. Foi a palavra que se cumpriu mais uma vez, e o principal, pela última vez. Neste sentido, pela última vez, porque aqueles que ficarem para a grande tribulação, ainda terá, sim, uma oportunidade para eles, mas de uma forma muito difícil. Hoje, o período da graça, que há sim, a justiça, que há sim, parâmetros de obediência à palavra que nós temos que viver e obedecer. É graça sim, mas temos que ter obediência à palavra. Este período está aberto. O Senhor dá oportunidade a quem quer que seja. O Senhor dá oportunidade a quem desejar. Como nós lemos, aquele que crê, aquele que desejar, aquele que verdadeiramente der ouvido, este vai estar salvo. Este vai estar acreditando verdadeiramente, não somente como muita gente está fazendo agora. Agora Jesus voltou a ser Salvador para muita gente, né? Salvador, Senhor salva, Senhor salva. Mas, como já foi dito aqui pelo diácono Micael, Deus, além de ser Salvador, Ele também quer ser Senhor das nossas vidas. A partir do momento que o homem deixa de... começa a tomar a rédea das suas vidas, e Jesus deixa de ser o seu Senhor, ele entra pelo adultério, ele entra pela mentira, ele entra pelo engano, ele entra pelas palavras torpes, ele entra por tudo aquilo que quem sabe um dia pensou e anunciou que nunca faria. Mas quando ele entende que ele é limitado, é pó, é barro, é pecador, é necessitado deste tão grande amor que salva, transforma, liberta, batiza, redime o homem e lhe dá a oportunidade de morar no céu, aí verdadeiramente, querido e amado irmão, você que escuta esta palavra, aí sim, ele começa a entender que ele não tem força alguma, que ele não pode fazer nada, que o homem pode ter muito dinheiro, muita posse, muitas coisas, mas isso diante da tão grande salvação que está reservada para ele, não é nada, porque o que Deus espera é somente um ato de fé, é ele confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É quando o Senhor, está escrito, a palavra, irmãos, coisa boa é você ter contato com a Bíblia, porque você não deve acreditar na conversa de ninguém, mas aquilo que alguém pregar, você vai conferir na palavra, e se estiver na palavra, aí você vai dar crédito e acreditar. O que vale é o que está na palavra de Deus. Eu posso dizer aqui 8, 9, 10, se estiver fora da palavra, não creia, mas tudo que estamos falando está escrito e registrado na palavra do Senhor, ou seja, temos parâmetro na minha Bíblia, na sua Bíblia, está escrito. E a Bíblia fala, quem crê nele não é condenado, mas esse crê, em que sentido? É eu dizer, aquela cadeira está ali, você crê? Você vai dizer a mim, eu creio, porque você está vendo aquela cadeira. Mas se a fé, ela é aquilo que nós não vemos, é crer naquilo que muitas das vezes é impossível aos nossos olhos, né? Então, amados irmãos, estamos anunciando que sim, Jesus está voltando,
que tudo isso que está acontecendo ao redor do globo terrestre é muito triste, Estamos orando pelos irmãos na China, na Itália, e os irmãos que eu digo, os irmãos nossos, seres humanos, como eu e como você, todos somos irmãos. O desejo de Deus é que todos deem crédito a esta palavra, mas infelizmente, muitos escutam, mas têm a sua vida por preciosa. E o que é que vai me acontecer se eu entregar a vida a Jesus? Eu vou virar um escravo? De maneira nenhuma. Você vai ter a liberdade agora de viver segundo esta palavra, de fazer as práticas a qual agrada ao Senhor. Alguém me perguntou, e se eu for crente, eu posso ir na praia? Claro que pode. E eu posso ir no rio? Pode também. E eu posso caminhar? Também pode, irmão. E ficou sem perna, foi? Não, você pode. A Bíblia fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso fazer tudo aquilo que for bom, que for agradável, que for louvável e que for reto diante dos olhos do Senhor. O que eu não posso mais fazer é aquilo que a Bíblia diz que não é para mim fazer. Queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor, para que nós possamos terminar esta breve palavra de meditação e não vamos nos estender muito. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 9 e versículo 10. Como eu faço, ou como eu farei para entrar nesta arca? E eu quero dizer a você uma coisa. Só uma maneira. E esta maneira é através da fé. Não há dinheiro, não há objeto, não há bem material, não há sacrifício humano ou esforço que alguém possa fazer que lhe permita entrar nesta arca. E eu quero simbolizar como a arca. Os irmãos estão entendendo? Esta tão grande salvação só é dada ao homem mediante a fé. E esta fé não é a fé natural que eu acabei de exemplificar para os irmãos. Se aquela cadeira, este carro, esta moto, esta parede está aqui, porque todos nós temos a fé de acreditar que está aqui porque nós estamos vendo. Esta fé é a fé salvífica, é a fé da salvação. É crer que fazendo aquilo que a palavra nos orienta a fazer, eu vou estar adquirindo o passaporte para estar lá. E com certeza, mediante as outras instruções que a Bíblia vai nos dar e que a gente vai conhecendo aos poucos, porque Deus sempre vai levantar alguém para dar, né? O primeiro passo para que aquele povo que estava lá no tempo de Noé fosse salvo do dilúvio era acreditar que ia chover. E eles não acreditaram, eles zombaram, tiveram Noé como louco e desprezaram. Ou seja, eles não acreditaram. A Bíblia fala, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Visto a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Há algo difícil, irmão, no que Deus ele pede ao homem? Veja, Deus ele pediu a Ló e a sua família, não olhe para trás. Por que aquela mulher olhou para trás? Porque ela não acreditou na palavra. Se ela tivesse acreditado na palavra que havia sido pregada, ela não tinha olhado para trás, e ela tinha permanecido olhando para frente. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia fala. É fácil? É. O homem tem que ter a fé salvífica. Tem que desenvolver isso, tem que crer. Este crer é justamente acreditar no que está sendo falado, não através de um homem, mas através do que a Bíblia está falando. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O primeiro passo é confessar. E ele diz, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Do mesmo jeito que o Senhor está aqui neste momento,
presente nesta reunião. Você não está vendo. Nossos olhos físicos não contemplam. Mas o nome de cada um que está aqui, o nome de cada um que está ouvindo esta palavra, está sendo registrado pelo próprio Deus como uma oportunidade que foi dada para que o homem pudesse acreditar nesta tão valiosa palavra e adquirisse o seu passaporte para esta tão grande salvação. Primeiro passo: se com a tua boca confessar e no teu coração tu crer, a palavra está sendo pregada. Daqui a pouco o diácono Micael certamente fará o convite. Se entre nós, se onde este aparelho de som está chegando, há alguém que acredita, que crê, que a qualquer instante Jesus vai voltar, este céu irá se abrir. Ele não vai pisar na terra. Os que estiverem vivos serão arrebatados. O homem tem que crer. Mas eles não creram no tempo de Noé. Só era acreditar em entrar na arca. Dar ouvido. No tempo de Ló, era somente uma coisa: não olhe para trás, aquela família. Mas a mulher olhou para trás. Deus, ele não pede coisas difíceis ao homem. A Bíblia fala que Adão e Eva estavam lá no paraíso. O comando que Deus deu a eles foi o quê? Para que vivessem a vida toda ali, a vida eterna ali, tão bom que deveria ser ali. Coma de tudo, menos do fruto. Deus, ele disse a Sansão, você conhece a história? O segredo de Sansão estava no seu cabelo. Sabemos que o segredo era o segredo dele com Deus, mas na narrativa descreve que a força estava no cabelo, não é assim? De forma simplória, para que a gente possa compreender. E a única coisa que Sansão deveria fazer era não contar para ninguém, não cortar o cabelo. Não contava para ninguém, não cortava o cabelo e o problema estava resolvido. Ou seja, tinha que crer. Não corta o cabelo, não passa lâmina, não olha para trás, não come do fruto. Coisa simples. E esta noite, vou terminar agora, o Senhor, ele anuncia esta palavra de uma forma simples, amados irmãos. Nós estamos falando no que diz respeito à volta de Jesus, no que diz respeito, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, e a parte dele ele já fez. Quem criou o vírus não foi Deus. Quem criou as mazelas, essas coisas, não, o Senhor pode permitir. O homem, pela sua maldade, busca caminhos que lhe traz prejuízo. Quem está lançando o monóxido de carbono, o gás carbono na atmosfera, fazendo a terra ficar tão quente, não é Deus, é os homens que decidiram por isso. As indústrias poluindo, as águas dos rios sendo poluídas, tanta coisa acontecendo. E alguém diz, meu Deus, mas Deus ele já fez a sua parte. Deus, ele já fez e entregou o melhor, que se chama Jesus Cristo, para que você pudesse alcançar esta tão grande salvação mediante a fé. E esta noite, queridos e amados irmãos, a palavra, ela foi pregada. Deus, ele fez a sua parte. A qualquer momento, verdadeiramente, o céu irá se rasgar. Ele irá voltar para buscar a sua igreja. E a única coisa que Deus pede a mim e a você é somente que nós creiamos nesta palavra. Possamos acreditar que Deus, ele está com os braços abertos para que a salvação possa chegar a mim e a todos nós. Amém? Irmãos, que nós possamos crer nesta palavra, acreditar nesta palavra. E esta noite, você que escuta, você que está aqui, se em seu coração você verdadeiramente creu, você acreditou, nós queremos convidá-lo para que até o final do trabalho você possa vir aqui e através da oração da fé, você possa entregar a sua vida a Jesus e verdadeiramente você possa receber o passaporte da mão do próprio Deus, para que quando ele venha buscar, você esteja na multidão que vai subir, porque também há uma multidão que vai ficar. Infelizmente, Deus ele deu livre arbítrio ao ser humano. Então o homem é que vai escolher onde ele quer passar a eternidade. Às vezes a gente vê alguém que morre e alguém diz que Deus bota em um bom lugar. Não, o homem é que decide onde ele quer ficar. A vida eterna com Deus ou a vida eterna sem ele.
E esta decisão, ela é tomada enquanto ele está em vida. Amém? Que Deus os abençoe em o nome de Jesus.